Nós plotamos aí a representação em forma de sino. Agora vamos verificar aqui no R se essa área aqui é total, limitada pela curva, né? E pelo eixo da abscissa é igual a 1, né? Então vamos ver aqui no R, ó. Por exemplo, né, eu vou calcular aqui a probabilidade de eu selecionar indivíduos com pressão sistólica, né, superior a 140. Superior a 140. Então, vamos ver qual que é a probabilidade disso acontecer. Então, se a gente multiplicar aqui por 100, vai dar 8,03. Né? Então, a probabilidade de eu ter valores, né, superiores a 140 aqui, ó, né, é 8,03. É que eu só utilizei aqui os argumentos para essa função. Né? Eu coloquei a média e o desvio padrão, que a gente já sabe como é que calcula, ó, min, né, do objeto que a gente criou, PS. Temos a média, 122, e o desvio padrão, né, ó, SD, né, a gente já conhece aí essa. Coloquei aqui 12, aí eu informo, né, que eu estou querendo a probabilidade dos valores acima de 140 e também posso informar que eu quero os valores abaixo, né. Então, ó, obtive, então nós obtivemos os valores acima de 140, a probabilidade é 8,03 e abaixo desse valor é 91,96%. Se a gente somar, ó, os valores obtidos para a probabilidade acima com probabilidade abaixo, né? Somar aqui, ó, A e B, esses objetos que a gente obteve, nós temos o valor de 1. Né? Ou seja, essa curva aqui, ó, né? Essa área aqui indica 1 ou 100%. E aí, né, da distribuição normal são os pontos de inflexão, né? Vamos fazer a leitura aqui do conceito e depois a gente vai verificar lá no R como obter. Ó. Os pontos em que a curvatura muda, né? Ó, a curvatura muda aqui, ó, são chamados pontos de inflexão. O gráfico curva-se para baixo entre os pontos de inflexão e para cima à esquerda e à direita deles. Ó. Então aqui nós temos essa curvatura e aqui, ó, em determinado ponto ele muda aqui, ó, né? Então, esses são os chamados pontos de inflexão. Como é que eu identifico o local onde essa curvatura vai mudar aqui? Ó? Esse ponto corresponde à média mais um desvio padrão, né, se for para a direita, e ele corresponde à média menos um desvio padrão à esquerda, né, se o banco de dados seguir distribuição normal. Vamos calcular aqui o ponto de inflexão para o nosso caso. Vamos ver onde é que essa curvatura aqui, ó, vai mudar. Né? Então, para isso, a gente vai precisar da média e do desvio padrão, né? Então, vamos lá. Ó. Já calculamos a média, vou calcular novamente o desvio padrão, né? E aqui eu tenho a média menos um desvio padrão, né? Aqui o valor do desvio padrão. Aqui, ó. Então, o ponto de inflexão aqui, para o lado esquerdo, né? Vai ser no 110 aqui, ó. Mais ou menos aqui. E no caso do lado direito, onde é que vai se, qual o valor, né, que vai ocorrer esse ponto de inflexão? No 134. Então aqui nós temos dois pontos de inflexão. Um no 134 do lado direito e o outro vai ser no 110 do lado esquerdo. Então aqui nós obtivemos aqui mais essa propriedade, né, da distribuição normal e a gente está exemplificando para um banco de dados de pressão sistólica. A próxima propriedade que nós vamos estudar aqui são esses valores, né, de porcentagem do banco de dados, né, em relação aos desvios padrão em torno aqui da média. Né, ó. O que é que isso aqui está indicando? Está indicando o seguinte, ó, que se você tem a média e você somar ela um desvio padrão para a direita e um desvio padrão à esquerda, 68,26% do banco de dados, né, aproximadamente, dos valores do conjunto de dados vão estar nesse intervalo. Ou seja, vamos pular no nosso exemplo de pressão sistólica. Né? Então, nós temos 60 valores. Né?
68,26% desses 60 valores estão nesse intervalo aqui, ó. Se a gente expandir para 2 desvios padrão à direita e 2 para a esquerda, já vai ter aí em torno de 95% e assim por diante. Ó. À medida que nós vamos aumentando o desvio padrão, nós vamos conseguindo chegar a próximo de 100% aí do banco de dados. Então vamos verificar aqui no R aqui essa propriedade. Ó. Vou usar essa função aqui só para a gente poder verificar o banco de dados. Então aqui é o nosso banco de dados de pressão sistólica, né? Ó. Temos 60 valores. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o valor da média e somar mais um desvio padrão, ó, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui, a gente já fez, vou repetir, ó. Então eu tenho aqui, eu obtenho a média, o desvio padrão, né? Aí eu vou obter aqui esse 110 aqui, ó, diz respeito à média menos um desvio padrão, tá para cá, ó, né? Então tem a média aqui e a gente tem esse intervalo menos o desvio padrão. E aqui é a média mais um desvio padrão. Então, o que é que acontece? No nosso caso aqui, ó, a média é 122, menos um desvio padrão 110, mais um desvio 134, se eu não estou... Exato. Então, 68% aproximadamente do nosso banco de dados de pressão sistólica vai estar nesse intervalo. Vamos conferir isso aqui, ó. Então, nós temos aqui valores entre 110 e 134. Quais são esses valores aqui, ó? 110 até 134. Se você somar aí, se você contar com calma, você vai observar que tem 42 valores nesse intervalo aqui, entre 110 e 134. E a gente faz uma regra de 3 aqui, ó. Por exemplo, 60 valores é o banco de dados todo. E 42 valores corresponde a quanto, né? E aí, se você fizer essa regra de 3, dá aproximadamente 70, né? Ó. Aproximadamente aqui esse valor que a propriedade nos informa. Mas aí também nós podemos verificar aqui, ó, 2 desvios padrão para a direita e 2 para a esquerda e verificar aqui essa porcentagem, né? Então aqui foi o que eu fiz, ó. Eu multipliquei o desvio padrão é 12, multipliquei por 2 aqui, ó, né? E aí dá 24,90, né? Aí eu vou calcular também aí novamente, né? Os valores à esquerda da média, né? Ou seja, a média menos 2 desvios padrão e a média mais 2 desvios padrões, né? Então, quais os valores obtidos? 97 e 147. Eu vou no meu banco de dados, né? E 97 e 147 e verifico quantos valores tem nesse intervalo de 97 até 147. Nesse intervalo aí nós temos 58 valores, né? Aí, ó, entre 97 e 147. Faço novamente a regra de 3. Ó. 60 corresponde a 100% e 58. Vai dar aí aproximadamente 96, né? Que é próximo a esse valor aqui, ó, obtido na propriedade, né? Então, essa aqui era a propriedade. E aí, se você tiver interesse de fazer para 3 desvios, né? E assim por diante, você já sabe o caminho de fazer. Então, pessoal, aí nós vimos, né? Agora as propriedades aí da distribuição normal. E agora podemos começar a parte de cálculo, já que entendemos as propriedades. Fazer os cálculos, né, de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, né, nós podemos obter essas probabilidades, né, através, né, do cálculo da área do intervalo que a gente tem interesse, utilizando a integral. Né. Mas na nossa disciplina aqui, nós não iremos utilizar a integral. O que a gente vai fazer? Nós iremos transformar os valores da variável, né, que segue distribuição normal, para valores de distribuição normal padrão. Né? Então, nós temos uma variável aleatória contínua com a média, né, que no nosso caso aí do exemplo é de pressão sistólica é 122. Temos um desvio padrão que é 12 aproximadamente, vou levar ao quadrado aqui para ver, que tem uma variância 144. E ao invés de a gente calcular, né, calcular por integral essa área, né, no exemplo aqui, a gente está até com um exemplo de altura aqui, ó.
Deixa eu ver aqui. A média, né? Ele informa a média é 1,6, o desvio padrão, né? 0,3 ao quadrado, 0,09, né? E aí ele quer que nós calculemos aqui esse intervalo aqui, né? A probabilidade de selecionar alunos nesse intervalo, né? Então, nós temos aqui, né, a variável aleatória que tem em média 1, deixa eu conferir aqui, 1,6, né? E aí nós podemos, por integral, calcular essa área, mas nós não iremos utilizar a integral, nós vamos transformar esses valores dessa variável em valores da distribuição normal padrão, né? E aí nós iremos padronizar, subtraindo da média, dividindo pelo desvio padrão, e essa nova variável que a gente vai obter aqui vai ter média 0 e variância 1. E os valores da distribuição normal padrão estão tabelados, então ao invés de a gente calcular para integral, a gente vai pegar esses valores de propriedades na tabela, né? Como é que a gente faz isso, né? Nós temos aqui, ó, temos um banco de dados com distribuição normal, né? Que tem, e nós temos os valores da média e do desvio padrão. O que é que a gente faz? A gente padroniza, para a gente não precisar calcular essa área por integral, nós padronizamos, ó, pegamos aqui o valor que a gente quer calcular a probabilidade, ó, 6,2, né? Subtraímos da média e dividimos pelo desvio padrão. E a gente tem um valor da distribuição normal padrão e a gente só procura a probabilidade associada a esse valor em uma tabela. É isso que nós vamos fazer aqui para nossos exemplos. Ao invés de a gente calcular por integral, nós iremos transformar nosso banco de dados que segue distribuição normal, vamos transformar para um valor de z, né? E esses valores eles já têm essas probabilidades calculadas aqui. Tudo bem? Então é isso aí que nós vamos fazer a partir de agora. Por exemplo, consideramos uma distribuição normal com média 100 e desvio padrão 10, conforme a figura, né? Então aqui, ó, essa variável, né, ela tem uma média, tem o desvio padrão, né? E a gente pode obter esses valores, né, da variável da distribuição normal da distribuição normal para a distribuição normal padronizada, ó. E aí nós temos os valores, ó, 1 e menos 2. A gente vai na tabela e encontra a probabilidade referente a essa área aí que a gente está calculando. Vamos fazer isso aí a partir de agora, utilizando os exemplos.